Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior, é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, os povos escolhem e pagam muito bem, além do mais, vereadores, deputados, senadores. Para fazer o quê? Qual é o dever deles? Fazer leis, não é? É gozado que tanta gente frequenta a igreja e nunca se pergunta se existe um presidente da Câmara deste universo inteiro, que seria Deus, falo uma linguagem mais simples, que possa fazer as leis para a humanidade. Ou nós achamos que Deus tenha criado o universo e tenha deixado o universo no caos, sem lei nenhuma, sem regra nenhuma? Qualquer joguinho tem regra. Até as crianças são muito severas quando jogam. Ai de quem transgride a regra, porque aí o próprio jogo não tem mais gosto. Vira cambalacho, aí não tem gosto. Então, aí quando a gente procura Deus, mais uma vez eu insisto, pelo amor de Deus, vamos tentar de mudar a nossa cabecinha. Não vamos a Deus somente para pedir favores. Não façamos dele um simples quebra-galho. Quebra esta, vai. Faz isto para mim. Vamos pedir graças. Vamos pedir favores. Ou é melhor procurar a Deus, já que a gente desconfia tanto da humanidade, com tanta corrupção, gente. Vamos procurar alguém que possa fazer uma lei um pouquinho mais justa, mais honesta. Onde não tenha lobbies por aí que possam obrigar a fazer uma lei a favor disto ou a favor daquilo. Ou a lobby também do povo, que a maioria do povo quer, faz as leis, aí as famosas leis sociais, onde tem que tirar aos ricos para dar aos pobres. E que muitas vezes pode ser até fruto de vagabundagem. Ontem mesmo à noite, drogado, não sei se fiz bem, fiz mal, na minha consciência fiz bem. Frei, eu vou te explicar por que a gente se droga. Tá. É porque por falta de trabalho, eu falei do meu filho, é por falta de sem vergonha na cara. Não, eu vou te explicar como posso fazer. Não, você não me explica nada, me desculpe. Conheço, vivi junto com todos, conheço bem isso. Ele era uma pessoa que está sem trabalho e nem sem dinheiro. Tem muito dinheiro, que gasta tudo e tem trabalho também. Então veja, então os homens costumamos arrumar um monte de desculpas. Por quê? Jesus falava muito claramente. Por que não aceitaram Cristo na religiosidade? Os fariseus,
os sumos sacerdotes. Prestemos bem atenção. Quando Cristo veio à terra, em forma de homem, em figura de homem, não uma figura assim aparecente, não, em homem mesmo, como criatura, que por isso ele sofreu, morreu, etc., todo o drama dele. Os sumos sacerdotes, o que eles falaram? Se nós formos aceitar este homem aqui, os romanos virão e vão destruir o nosso templo. Olhemos bem a história, gente. Olhemos bem a história. Quando acusaram Cristo, porque isso nos indica um pouquinho a nossa falsa religiosidade. Por quê? Por Cristo nós fazemos tudo, nós dizemos fazemos tudo. Mas quando mexe nos nossos interesses, nas nossas coisas, nós o expulsamos da nossa vida. Ele já não presta mais. Ou nunca se pergunta, nunca vocês se perguntaram quando aconteceu alguma coisa, por que isto comigo? Nunca. Não existe esta frase? Ou existe? Existe. Eu acho um absurdo uma pessoa falar isto. Por que isto comigo? Porque para o outro pode ser. Para o outro pode ser. Para mim não pode ser. É uma fonte de um egoísmo. Se vocês analisam bem a nossa psicologia do egoísmo ou do egocentrismo, que se acontecer com outro, está tranquilo. Se acontecer comigo, Deus é contra mim. Por que Deus colocou o seu filho na cruz? Ninguém se pergunta. Não. Então veja que não é tão simples assim. Que será? A coisa é simples. Mas, como Jesus respondia aos fariseus, aos sumos sacerdotes, vocês me odeiam, sabe por quê? Porque as vossas obras são más. Vocês são religiosos, vestem roupa religiosa, oferecem sacrifício no templo, lá em Jerusalém. Vocês leem a Bíblia, vocês explicam a Bíblia para os outros, mas as vossas obras são más. São más. E pelas nossas obras que nós descobrimos se somos religiosos ou menos. Não é pela leitura da Bíblia, nem pela frequência ao templo, nem pela comunhão que a gente possa fazer. Porque só Deus é bom. E o que quer dizer isso? Quer dizer que quem age bem, não é ele que age bem, é Deus que habita nele. Quando Madre Teresa de Calcutá, ou Calcutá, foi trabalhar no meio dos pobres, dos moribundos, todo mundo pensava que fosse uma obra social. Ela disse, não é obra social. Não é obra social. É obra cristã. O que quer dizer obra cristã? É levar Cristo. Mas é gozado que eles não levavam nada de Cristo, visivelmente. Então aí começamos a nos perguntar, aonde que está Cristo? Porque se nós começarmos uma propaganda, aí parece que Cristo tem que aparecer. Mas eles levavam Cristo como?
cuidando daqueles que ninguém cuidava. Porque Jesus falou para ela, na famosa viagem, quando ela ia fazer um retiro espiritual, enquanto ela estava meditando, Cristo mesmo lhe falou no trem: Teresa, me leve nos buracos, me leve nas favelas, me leve. Prestemos atenção, me leve. Mas como? Deus é amor. É capacidade de se doar. Esta palavra amor perdeu todo o seu sentido. A capacidade de se doar às pessoas para as quais ninguém faz nada. Este é Deus no coração das pessoas. Se não existir isto, gente, desconfie da sua religiosidade. Desconfie mesmo. Por quê? Porque esta é a lei de Deus. As leis dos homens são interesseiras. A lei de Deus é vida. E gera vida. E cria vida. Porque Ele é a fonte de todo o universo e de toda a criação. Isso porque os preceitos de Deus simplesmente não são preceitos, não são obrigação, mas é a própria lei de vida que Ele colocou dentro da consciência dos homens. Na natureza, Ele colocou a lei da vida vegetal, a lei da vida animal. Qual é a lei da vida vegetal? Bom, preciso eu vos explicar, não sou biólogo, mas dá para ver a natureza, não é? Quando se conjuga o sol com a chuva, com o tempo, etc., as árvores começam a florescer e começam a dar fruto, e começam a amadurecer, não é? É uma lei de vida. É preceito, é obrigação para o sol que ele apareça todo dia de manhã para iluminar a terra, gente. E obrigação? Não, é inconscientemente. Quando os animais entram no cio, é a lei da vida para transmitir outra vida, gente. Ou será que nós não refletimos sobre coisas tão simples, tão elementares que a gente vê todo dia, gente? E a lei de vida das pessoas qual é? Primeiro mandamento. Único mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Não amarás o dinheiro. Não amarás o luxo. Não amarás os prazeres. Não amarás a tua barriga para enchê-la de comida. Não amarás o teu gosto para se embriagar. Amarás o teu Deus. É lei de vida. Vamos reverter a parte dos homens. Isto parece um preceito de Deus, não é? Vamos reverter a parte dos homens. O grito de Agostinho, que ainda é o grito universal de todos os homens. O nosso coração vazio, fizeste-nos para vós, ó Deus, e o nosso coração está inquieto. Continua a ter fome, até que não reposa em ti. Até que não se sacia de ti. Isto é a parte humana. Esta é a lei de vida, gente. Então, amar a matéria, amar o luxo, amar os anéis, amar o ouro, amar os enfeites, vai encher isto no nosso coração ou a nossa vaidade? Ou o nosso orgulho? A vaidade não tem fim. O orgulho não tem fim. É lei de vida da humanidade.
amar a Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E quando o demônio tentou Jesus no deserto, ele estava com fome, fala claramente no Evangelho. E a tentação, eles usavam esta palavra, o demônio, ou a parte mais profunda do ser humano, que nos leva a fazer, a procurar qualquer coisa, que eles chamam de demoníaco, não? É uma palavra. Se tu és filho de Deus, peça a Deus que transforme estas pedras em comida. O que Jesus responde? Não só de pão vive o homem. E ontem eu vi na televisão, se vocês assistiram o jornal, um velhinho lá na Tunísia, perto da Líbia, que eles vão votar hoje, fizeram uma revolução. O que ele falou? Pode nos faltar a comida, mas não a liberdade. Gente, são realidades da vida humana. Então veja no Evangelho, Jesus responde um pouquinho mais profundamente, lógico que ele já é Deus. Aí fala um simples ser humano, em busca da liberdade, que ninguém gosta de ser escravo. Depois a gente se escraviza do mesmo jeito. Mas Jesus fala, não só de pão vive o homem, mas o homem se alimenta também de toda a palavra de Deus. E para explicar um pouquinho para vocês o que vem a ser quando ele fala, eu sou a verdade. Então, a palavra de Deus, ele se fez pessoa porque é em Cristo, não cabe, não é o tema de hoje. Outras vezes vai aparecer este tema. É em Cristo que se realiza esta unidade entre Deus e a humanidade, não? Mas ele é a verdade, então não é uma pesquisa teológica, não é uma pesquisa filosófica. O Paulo Coelho, não tenho nada contra ele, mas o que ele fez furor na vida? Ele escrevia músicas, não? Não era Zé Ninguém, não é? Quando ele escreveu O Alquimista, que contentou o mundo inteiro, porque as dúvidas se tornaram verdades para a humanidade, porque a humanidade quer que alguém assine embaixo aquilo que eu faço, para eu não me sentir sozinho, não? Então, com o Alquimista, estourou. Aí, numa entrevista que ele mesmo fez, escrever romance para vender é muito simples, só colocar 3 fatores dentro do romance, está vendido. Entendeu? E não é assim não a história. Não é bem assim a história. Porque veja, quando se fala de verdade, que amarás a Deus com todo o teu entendimento. O que quer dizer? A nossa inteligência vai captar o próprio Deus. E captando o próprio Deus, nós entramos em comunhão com Ele. E Ele entra em comunhão conosco. Que depois fala exatamente que Ele vem habitar em nós. E depois da vinda de Cristo, exatamente, vocês sabem muito claramente que não existe mais igreja. Esta é uma sala, a gente está se reunindo aqui. Mas a igreja não é isto. A igreja somos nós. Nós somos o templo de Deus. Então, na nossa mente, vamos começar pela mente. Quando a verdade habita na nossa mente. É a paz. A paz mais profunda. Imagina vocês que perderam a chave do carro. Tem que fazer uma viagem. Procura a chave para cá, para lá. Vê o vizinho e fala, escuta, mas você ontem deixou na minha casa e sua esta chave. Ah, que alívio. Ou não acontece isto? Um caso estúpido, gente, estúpido.
Imagina para coisas mais profundas da vida. Descobrir, por exemplo, o porquê da dor. Já pensaram? Que gosto vai ter a vida? O porquê da dor. Descobrir, por exemplo, o porquê da morte. Quando falo de descobrir, não é intelectualizar, gente, mas sentir dentro. Sentir dentro, como eu senti, com uma pessoa que se converteu em Jacareí. Vocês conhecem o Luiz, alguns de vocês conhecem, não? Quando ele, que até 3 anos antes era ateu à toa, na vida, 51 anos, ele estava morrendo, sem um olho, tudo aberto aqui, com câncer. Ele me chama: Frei, você está vendo? O meu corpo está se consumindo, mas eu sinto dentro de mim que não estou indo para a morte, mas eu estou indo para a vida. Então veja que não é brincadeira. Quando Deus nos pede e nos indica para amar a Ele acima de tudo, quer dizer, entrar em comunhão com Ele, e não em comunhão com a matéria, não em comunhão com o ouro, não em comunhão com o dinheiro, porque a nossa mente vai no dinheiro. O dinheiro vai resolver meus problemas, isto vai resolver os meus problemas, o outro vai resolver meus problemas, compreende? A nossa mente entra em comunhão com Ele, aí começa aquilo que a gente chama de paraíso. Que paraíso não é um teatro, gente. Não é Rock in Rio, não, gente. Paraíso não é isto, não. Paraíso somos nós, preenchidos de Deus. A vida realizada na sua plenitude. Este é o paraíso. É para isto, é por isto que Deus nos criou. É que vocês geram os vossos filhos, sabendo que eles têm este futuro. Se depois eles vão querer escolher outro futuro, o problema será a liberdade deles. Também Deus criou o universo, criou os homens também escolheram de viver longe dele. Mas nem por isso o desespero que está na angústia do mundo de hoje, que a jovem família não quer ter filhos, não é? O perigo, o futuro. Qual vai ser o futuro? O futuro é promissor. É sermos como Deus, é nos tornarmos Deus. E aí se descobre então a lei da vida e a resposta de Jesus aos fariseus. Primeiro único mandamento: pobres os homens que pagam. A lei não vai ser de graça. A lei que Deus nos dá, Ele não cobra mensalidade, não é? É de graça. E nós pagamos muito caro os nossos deputados, os nossos vereadores, os nossos senadores, muito caros, muito caro mesmo. Mas como disse domingo passado, São Bento, como cristão, profundamente cristão, com 2 palavras, mas 2 princípios de vida, ele redimiu o mundo romano que tinha caído em profunda depressão. Diríamos hoje a economia. 2 palavras. Completamente o contrário daquilo que são os métodos da economia moderna. Reze e trabalhe. Os fundamentos da economia. Reze e trabalhe. Por isso que como cristão eu tenho um princípio muito claro. Quando fiz o Conviver, também o hospital em Jacareí e tudo, a pessoa falou: Frei, um amigo falou, é incrível que esta obra seja tão bonita, mas é mais incrível que seja do Frei, porque as casas de encontros que eu fazia eram tudo barracos por aí, não?
Os primeiros encontros na fazenda de seu pai, a gente colocava os colchões no chão, a gente era sadia tudo. Eu dormia na Kombi. A Kombi de noite era dormitório para mim, e de dia virava confessionário. Então, tranquilo, estamos em pé, tudo. Encontro de mulheres, já vi, de moças, 45 moças tinham um cano d'água, não tinha nem um chuveiro, um cano d'água. Tinha tudo. Entende? Então, tranquilo, não precisamos disso. Mas a sociedade moderna, se quiser, se dizer cristão, isso eu insisto, sabe por que eu insisto, gente? Me desculpa a minha chatice. Porque eu vejo as igrejas que se enchem, vejo as pregações nas televisões, aos montes falando sobre Cristo, falando sobre isto, sobre aquilo. Mas cadê o amor dentro da humanidade? Cadê? O que vamos fazer nas igrejas, gente? Se a sociedade não dá o melhor está falando, não o resto, o melhor, para crianças que se abrem para a vida, doentes, que não têm culpa de ser doentes, ou de ter nascido doentes, e para idosos que já trabalharam, e deixar uma herança para os jovens. Se não der o melhor para essas 3 categorias da sociedade, pode esvaziar todas as igrejas, gente. Porque religiosidade não existe. Não existe. Porque religiosidade está na nossa mente, está no nosso coração e se manifesta com as nossas obras. Mas isto, repito, não são as leis dos homens. É uma pena que se dê simplesmente o resto. E como disse, se dá prêmio Nobel a quem? Aqueles que fazem sofisticações sobre os governos, os bancos, isso e aquilo. Mas a verdade, a São Bento, ninguém dá prêmio Nobel. Porque os homens não dão prêmio Nobel para a verdade, não. Que fundamentalmente a humanidade é mentirosa, é falsa. Então ela cultiva aqueles que cultivam os seus valores. Então, lembra mais uma vez, qual é o primeiro mandamento? Veja bem que a pergunta foi feita para tentar Jesus. No Evangelho fala para experimentá-lo. Não é experimentá-lo, a tradução está errada. Para tentá-lo. Entendeu? Então amarás o teu Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todo o teu coração, porque isto só vai satisfazer a necessidade que o ser humano tem de vida e de felicidade. E depois, na vida prática, amar o próximo como a ti mesmo.